23, a oração do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes bosques, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos receber a cura de todos os nossos males, alívio de nossas dores, de nossos sofrimentos, e que nos permita, Senhor, com a vossa luz, vosso amor e a vossa misericórdia, que tenhamos um evangelho na noite de hoje com muita paz, equilíbrio, harmonia e compreensão. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Lindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glacia Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos, que ainda não dei. Não tinha visto você, viu, senhor Lino? Eu entrei atrasado, comecei a ver umas obras aqui, me atrasei, viu? Mas estamos aqui. Obrigado. Gente, nós vamos repetir aqui, por ser o primeiro do mês, né, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós, encarnados e desencarnados, em todo esse mês de março, né? Com toda a harmonia, com todo o amor, com todo o perdão, que é o que nós vamos forçar aqui a escutar, a eternizar, a viver todos esses ensinamentos. Como bem foi dito, a Margot aí no exórdio dela, porque, por sinal, me perdoe, eu só vim lembrar de começar a gravar quando o seu Arlindo entrou para a prece, mas foi excelente o seu exórdio, e tem tudo a ver com o Evangelho. E então, foi que eu fiz. Como Bezerra é feriado, né, é fechado, então foi que eu fiz. Peguei novamente o item 11, de 1 a 4, que é hoje, e até terça é repetido. Né? Vocês estão me ouvindo, todos vocês? Eu acho que Dora parou aí. Aí, então, é para quê? Para a gente assimilar mais, porque um diz de uma forma, outro diz de outra forma, e assim a gente vai juntando os quadradinhos e formando um texto maravilhoso dentro de cada um de nós. E o que foi que eu fiz? Peguei amar o seu próximo como a si mesmo. E qual é o maior mandamento? Que eu vou ler do 1 ao 4, que vai ser: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. Se por acaso minha voz não chegar até aí, que tem duas aí, acho que está travada. Reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhes fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro. E eis o segundo, que é semelhante àquele outro que era o primeiro: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então, o que nós não queremos para nós, nós não vamos dar ao próximo. O que nós queremos para nós é o que nós vamos doar ao próximo.
Isso tudo está lá em São Mateus 22, 34 a 40, que é excelente, exatamente a regra áurea. Aí o item 2, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque essa é a lei e os profetas. São Mateus 7, 12 também, eu vou dar uma ligeira passagem com Emmanuel, né? Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Isso está em São Lucas 6, 31. O reino dos céus é comparado ao rei que quis tomar conta aos seus servidores. Olha aí. Aqui a gente já dá uma parada e pensa em Deus. Porque quando chega o nosso desenlace, nós vamos dar conta, sim, dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, das nossas belas obras, né? Nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos e do que nós também não fizemos. O porquê que não fizemos? Qual foi o empecilho? Aí uns vai dizer assim, porque eu só tinha mesmo o que comer, se eu ganhasse na loteria eu ajudava, porque pensa logo assim. E, no entanto, o que maior frisa nesse maior mandamento é exatamente o bom samaritano. Mas vamos lá. E tendo começado ao fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de luz restituir, seu senhor recomendou que os vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer essa dívida. O servidor, lançando-lhe aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhes restituirei o total. Então o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, e deixou ir e remiu sua dívida. Olha aí, o primeiro. Aí vem o segundo. Mas esse servidor que foi exatamente remido sua dívida, que foi tocado pela compaixão e foi deixado ir, ele mesmo, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase sufocando e lhe dizendo: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhes aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, as mesmas palavras que ele disse para o outro, né? E eu vos restituirei o total, mas ele não quis o escutar. E, se indo, o fez colocar na prisão para nela o ter até que ele restituísse o que ele devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesses também piedade do vosso companheiro, que tive piedade de vós, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolarizado, entregou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo que ele devia. Gente, aqui era passando essa história, que eu acho fantástica essa história, porque assim é o nosso Pai Nosso, que a gente diz: Pai nosso que estás no céu, aí lá no final diz: perdoa os nossos pecados. Olha só como é que a gente diz, igual o primeiro. Mas aí vem o segundo: como nós temos que perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos enderecem mal olhar, aqueles que nos enderecem mais palavras, enfim. Nós temos que perdoar. E foi perguntado a Pedro, né? Aliás, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes teríamos que perdoar ao próximo. E Jesus disse 70 vezes. Não, ele disse 70 vezes, o Pedro, né? E Jesus disse: não, Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí eu pergunto, tem gente que diz assim: 70 vezes 7 vezes, então tem bastante tempo para perdoar. Não, é 70 vezes 7 vezes cada dia, cada minuto de nossas vidas.
da nossa existência. Então, não é que a gente perdoar é como se você tivesse feito uma cirurgia. Olha aí, eu vou fazer uma simulação que eu gosto de fazer quando eu passo por essa parte aqui. Perdoar é a gente como se tivéssemos feito uma cirurgia. Naquele local que é colocado, feito corte com bisturi, é feito os pontos. Ali dói, não é verdade? Nos primeiros dias, depois a gente tira os pontos e tudo vai se normalizando. Depois fica só a cicatriz, que você já não sente mais dor na cicatriz. Esse é o verdadeiro perdão. É você olhar sem a mágoa. É você olhar para aquela pessoa. É você olhar para aquela situação sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem ressentimentos, sem nada que venha a atrair até enfermidades para a gente. Porque quando nós perdoamos, mas eu digo perdão, o perdão das ofensas é aquele perdão da essência mesmo, é você tentar não viver aquilo trazendo para si enfermidades, que é o que acontece. Até comprovadamente, quase que 80% dos cânceres, eles são de origem de mágoas, de rancores, de ressentimentos, de estresses, de coisas que não nos faz bem, de coisas que mexem com todo o nosso metabolismo, de coisas que mexem com todo o nosso sistema. Por que não atingir os lefonodos, né? Que vai só atingir os nossos órgãos? Aí então diz: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se cada um de vós não o perdoar, no fundo do seu coração, ao seu irmão, as faltas contra ele tiver cometido. São Mateus 18, 23 e 35. Depois eu também leio essa parte, como Emmanuel nos transmite esses exemplos. Aí diz: amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Aí aqui, quando fala em caridade, em compaixão, em abnegação, em resiliência, a gente lembra de quem? Do bom samaritano, que ele foi o quê? Ele foi compassivo, ele foi compreensivo, ele foi muito além do que aqueles que sempre o seguiam Jesus. Muitos deles passaram e viram aquela pessoa caída, viram aquelas pessoas naquela situação, mas deixaram para lá. Quantas vezes nós deixamos para lá aquele que nós passamos estão lá, muitas vezes, como fez aquela senhora, que depois eu repito essa história, a gente passa, não dá nem um bom dia. Veja bem, a gente oferecer um pão, oferecer alguma coisa que nós temos naquele momento. Hoje mesmo eu tive numa panificadora e um senhor, eu senti que ele não estava bem, né? Aí então eu fui, perguntei se ele estava bem. Aí eu lembrei da história. Aí eu vi que ele dizia coisas sem nexo, né? Eram umas coisas assim meio que perdidas. Aí a menina da panificadora foi e disse: não, ele não é bem. Eu digo: mas não é bem. E ele tem com que comprar? Elas: não, a gente dá. Aí pronto, eu fiquei mais tranquila, mas saí, mas lembrando daquela senhora que fez igual ou melhor que eu, ou melhor não, mas fez igual ao samaritano. Aquela que saindo de casa, simplesmente olhou para trás e disse: Jesus, vamos tomar um café comigo? E saindo, quando chegou numa porta de uma conveniência, tinha um mendigo. E o mendigo pediu o quê? Um gole de café. E ela, automaticamente, no automático, ela passou, mas aí, de repente, ela lembrou do convite que ela tinha feito atrás. Então voltou e disse: o senhor não quer entrar comigo e tomar
um café com algumas coisas para o senhor encher a barriga, e ele, não, eu só quero um gole de café. Ela insistiu e ele, não, eu só quero um gole de café, e assim foi. E então, ela foi e disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá entrar, vou pegar o café, vou trazer algumas coisas para o senhor comer junto com o café. E assim o fez. Quando ela voltou, comprou rapidamente que voltou, não tinha mais senhor. Aí a pergunta fica, ali será que não era o Jesus pedindo o café que ela tinha convidado para tomar com ele? Quantos Jesus nós encontramos no nosso dia a dia? E será que nós ajudamos? Será que nós damos pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Isso é tão significante para o ser humano? Aí então, o samaritano fez da mesma forma, né? Ele não perguntou quem era, não perguntou se tinha alguma coisa, não perguntou, simplesmente o ajudou. O levou para o tabernáculo, botou lá tipo um hotelzinho, e não perguntou se ele tinha ou não tinha, pediu que o rapaz do estabelecimento ajudasse, e o que ele estava entregando, se ainda não desse na volta, ele completaria e pagaria. Isso é atitude de compaixão, de misericórdia. Aí então diz aqui, não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos seus semelhantes mais dos bons procedimentos de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? Quer dizer, se nós não temos, como podemos pedir? É mesmo a mesma coisa se você não tem moral. Olha aí, agora vamos falar com os desencarnados também. Se nós não temos aquela moral do dia a dia, se nós não praticamos o bem, se nós não buscamos tudo o que Jesus nos ensinou colocando em prática, que não adianta teoria, não adianta conhecimento se você não põe em prática. Aí a gente simplesmente, cadê o nosso exemplo? Como a gente pode pedir que uma pessoa faça ou molde-se pelo que você fala, pelo que você lê? Não, é pelo que você dá exemplo, é o que você demonstra. É as suas atitudes que faz o diferencial. Aí então diz aqui, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Olha aí, quanto mais bem, menos egoísmo. Quanto mais a gente faz, menos o orgulho, menos a vaidade. Quando os homens, cadê? A prática máxima do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta, olha aí, a conduta, e por base de suas instituições compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios e nem dissensões, nem mais união, concórdia, benevolência mútua. Aqui é o partindo para onde? Para o mundo de regeneração. Aí o povo diz assim: o mundo vai ser um mundo de regeneração. Enquanto nós não nos moldarmos, e nós não moldarmos também, enquanto nós não ressignificar, não recomeçar, nós não vamos passar para esse mundo. Precisa-se de muita coisa. E nós escutamos o evangelho todas as noites, para a gente eternizar, para a gente colocar em prática, para a gente ressignificar, refletir o que estamos fazendo. Será que estamos fazendo bem? Paulo diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só eles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a compreender os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Quer dizer, a gente fala no Espiritismo, que Paulo fala aqui, mas nós sabemos que é qualquer religião que faça a prática do bem, é qualquer instituição. Eu peguei algumas coisas aqui referente a perdão,
a gente amar ao próximo, a gente dedicar as coisas ao próximo. E então diz assim: o perdão de Deus para os nossos fracassos não conhece limites. Olha só, Deus nos faz simplesmente imagem e semelhança dele. Então, seja quem for, ele está sempre perdoando. Seja o que for, ele está sempre perdoando. Mas se nós já estamos com esse leque, com essa glaba de ferramentas que nós temos, o Pentateuco, por exemplo, que para mim é uma abertura, foi uma abertura imensa que Kardec nos deixou, né? E o tempo todo ele não fala do passado, ele não fala do futuro, mas ele está no presente o tempo todo. Ele fala no Evangelho como sempre sendo hoje, para a gente fazer hoje, não deixar para amanhã. Até eu costumava dizer: diga um eu te amo hoje, não deixe para amanhã, nós não sabemos se temos o amanhã. Perdoe mais hoje, abrace mais hoje, chore mais hoje. Chore com aqueles que estão desesperados mais hoje. Fale palavras que sejam significantes, aquelas que você gostaria de ouvir. Deus nos dá o trabalho, eu já disse isso aqui, Deus nos dá o trabalho, não é porque Ele precisa do nosso trabalho, é porque nós precisamos desse trabalho para a nossa evolução. Seja eu com a palavra, seja eu com o passe, eu estou falando de mim, seja eu com a palavra, seja eu com o passe, seja eu fazendo qualquer que seja a atividade, seja eu dando um bom dia, seja eu cuidando de uma pessoa. Esse é o trabalho que Deus vê, que serve, porque é o próximo que nós estamos fazendo. Aí, então, o esforço em perdoar é uma resposta concreta ao nosso Pai de que estamos nos dedicando e nos tornando pessoas melhores nessa jornada. Podemos pensar, a partir das palavras de Jesus, que é possível vivermos uma vida liberta, sem amarras, em paz conosco. Imaginemos, quando nós fazemos o bem, aquele bem nos faz tão bem, que é igual, lembra da história de São Francisco, que ele saía a saltitar? Ele saía de tão alegre, prazeroso, porque ele passou a sentir prazer nas coisas do bem, nas coisas do próximo, na ajuda dos leprosos, na ajuda daqueles que mais necessitavam. Não era mais na vida terrena. Ele deixou as coisas da terra na terra, é como igual Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Assim fez São Francisco. E quantos não fez, como inclusive o apóstolo Paulo também, deixou tudo para trás e seguiu o Cristo. Ele não quer que nós justifiquemos os nossos passados, as nossas, até agora, dessa existência, o que nós fizemos outrora. Mas ele quer que nós chegamos e dissemos: o que é que eu preciso fazer para te seguir? O que queres que eu faça? E é fazer. Então, faça hoje. Faça agora. São muitos dos nossos irmãos que muitas vezes só precisam de uma palavra para tirar do fundo do poço. São muitos dos nossos irmãos que precisam só de um olhar de carinho, de compaixão, de misericórdia, para tirar a pessoa, talvez, do passe errado para tirar a vida. Quantos, por falta de uma palavra, por conta de falta de uma atitude, já tiraram suas vidas, né? E então, em Efésios 2,13, diz assim: perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. É sacrifício a gente perdoar, principalmente aqueles que nos fez mal. Mas será que nós já fizemos outrora? É isso que nós temos como espíritas, por isso que Paulo diz, pelo esclarecimento e pela compreensão, quantas vezes nós já fizemos com o próximo? Se nós não fizemos nessa, com certeza nós talvez fizemos nas outras existências. Como praticar o perdão? Peguei também. Perdoar diferentemente do que pode parecer à primeira vista. Não é esquecer. É o que eu disse aqui, no caso de um ferimento, de uma cirurgia. A gente não esquece aquilo que nos fizeram, porque nós não estamos com o Alzheimer. Nós não estamos.
mas esquecer de forma que a gente não venha chegar para a pessoa e olhar com um olhar já estranho, não mais com um olhar de carinho, não mais com um olhar de abnegação. Faz necessário a gente ser melhor o tempo todo. Aí o que diz aqui, expor o ferimento da alma e tratá-lo não é um ato confortável, mas crucial para que possamos alcançar a cura. Olha aí, até quando a gente perdoa, são muitos os casos de pessoas que muitas vezes é para acontecer alguma coisa, é para acontecer algo bem pior e é amenizado. Por quê? Por conta dos seus atos, por conta de tanta ajuda ao próximo, de tanto perdão, de tanto auxílio. Aí o perdão de coração aos nossos irmãos nos aproxima das lições de Jesus e os caminhos de Deus que nos reservou. É algo que nos torna pessoas melhores, não só para nós mesmos, mas com todos que partilham a nossa estrada. Aí Emmanuel nos diz aqui, que eu já estou, nem gosto de ler muito por conta da dormida, né? Aí então diz assim, aqui. Aí então diz assim, afirmavam os persas, fazei o que quereis que vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não faça para o próximo. Antes de falar, pensar. Antes de fazer, dá uma repensada. Se fosse você que estivesse no lugar dele, o que você ia sentir? Como você ia reagir àquela situação? Muitas vezes, a gente até numa brincadeira, a pessoa não está com a boa sintonia, não está na mesma sintonia. E numa brincadeira a gente adquire ali uma má interpretação e já adquire ali uma raiva do irmão, já adquire ali alguma coisa que não é salutar para o teu organismo, para o organismo dela. Mas quando você já perdoa, já liberta muita coisa da tua vida, do teu corpo. Aí então diz aqui, recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Aí doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejes para o próximo. Aí insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo, não importa como fez o samaritano. Não importa se ele está na rua, não importa se ele tem um lar, o importante é que ele é o teu semelhante, ele é o teu irmão. Né? Aí ainda fala da regra áurea, que diz assim, faremos hoje o bem ao que aspiramos receber. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense próximo quanto nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. E quem são o próximo? O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No templo do trabalho comum, é o chefe, é o subordinado, é o cooperador, é o companheiro, é uma companheira, é um filho, é um amigo. No lar é a esposa, é os filhos, parentes, os hóspedes. E em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de a entender e de ajudar. Auxiliam com aquilo que possuas de melhor. Aí diz, por isso mesmo, reformou Jesus o evangelho segundo os ensinamentos da lei. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, o espírito encontra mil meios de auxiliar cada instante. E o próximo, na sua essência, é o degrau que surge diante do nosso coração, por abençoada caminho de acesso à glória espiritual. Aí Emmanuel ainda nos diz assim, quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem ver de outra maneira? Então, meus irmãos, ele diz, na maioria das ocasiões, busque olhar para você, porque quando a gente busca cobra do próximo,
nós estamos cobrando de nós mesmos. É algo que está errado conosco mesmo. E ainda diz mais aqui, diz assim, 7:12, diz assim, ajudar aqui. Abençoamos e seremos abençoados. Colaboremos na manutenção da tranquilidade e a tranquilidade morará conosco. Valorizemos os outros e os outros nos valorizarão. Quem recebe deve dar e quem dar deve receber. Nos fundamentos divinos que presidem o relacionamento humano em matéria de auxílio, em matéria de lei. Então, como o nosso tempo urge, e urge muito, com muita rapidez, e o nosso horário está bem, eu vou tentar cantar aqui todo o nosso louvor de agradecimento, nosso louvor de paz, nosso louvor de entendimento, de compaixão. Eu até peguei aqui, como falta aí um minutinho, rapidinho, eu só peguei aqui de um outro livro que diz assim: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre, é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Emmanuel, viu? Então diz: ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, ele está por perto, os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído. Nas sombras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Na escuridão da angústia, tomou tua estrada. Você faz de tudo, tudo e não ver nada. Ele é a luz, ele é a luz. Cadê? Pode pedir que ele estará aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender tuas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te animar. Aí tem outra parte que eu não sei onde foi que ficou, mas vamos lá com a nossa prece, com a nossa glorificando a Deus, agradecendo o ar, agradecendo a vida, agradecendo tudo que tem nos dado, tudo que há de nos dar, se nós tivermos o merecimento, a necessidade de estar aqui amanhã, ser melhor amanhã do que fomos hoje. Agradecer o tempo todo, como diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças, seja na tristeza, seja na enfermidade, seja na alegria, em tudo dai graças. Ao nosso irmão, governador planetário Jesus, aquele que está sempre a nos intuir, a nos instruir, a nos auxiliar, a nos mostrar as veredas por onde nós temos que percorrer, mesmo nós ainda deslizando e entrando por outros vales. A Maria Santíssima intercedendo, pedindo, olhando para o nosso lado positivo e vendo também as nossas boas qualidades, as nossas perfeições, a nossa busca do conhecimento e da prática do bem. E a toda a espiritualidade de luz que é que se fazem presente, a doutora Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que é que se fazem presente. Chega junto, nós não conhecemos todos, nós não sabemos de todos, sabemos nós de cada um de nós e Deus sabe de cada um de nós. A todos nós presentes e ausentes, aqueles que não puderam estar aqui, toma, Pai, nas tuas mãos
aqueles que estão já desencarnados, andando pelas vales, achando que ainda estão no corpo físico. Mostra a tua luz, a tua paz. Aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos corredores dos hospitais, aqueles que estão nas ruas sendo esquecidos pela sociedade, muitas vezes dentro de casa sendo esquecido pelo próximo. Cuida de cada um, meu Pai. Cuida com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, com a tua pureza de coração. Nos mostrando, nos dando fortaleza, nos dando determinação para prosseguir, não recuar, mas prosseguir, sendo determinante na fé. Dai-me, Senhor, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a fé para seguir adiante, a sabedoria e a compreensão para esperar o teu tempo, e a serenidade para a gente saber esperar e saber que nós não podemos, tem coisas que nós não podemos mudar. E assim, nós agradecemos esse evangelho da noite de hoje, agradecemos a todos aqui participantes, obrigada pela oportunidade, e amanhã tem mais. Volta a palavra, Dora. Neste momento, quero agradecer ao nosso grandioso Pai Celestial, nosso Mestre Amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. Que a paz, o amor e a luz permaneçam com todos vós, com todos nós. Que assim seja. Boa noite a cada um de vocês e até amanhã no nosso evangelho.